Olá! Os quase 14 mil cartórios estão na vida dos brasileiros desde que nascem. Você casa e se separa no cartório. É lá que você compra um carro ou um imóvel. E a imagem do serviço é muito boa. Uma pesquisa da Datafolha deu nota 7,6 em confiança do usuário. Agora, uma lei transforma os cartórios de registro civil em ofícios da cidadania. Mas como a população vai se beneficiar sobre isso? Isso nós vamos saber com o nosso convidado Alan Guerra, representante da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil. Alan, obrigado pela sua presença no programa. Nós que agradecemos o convite, estamos sempre às ordens. Obrigado mesmo. Essa lei que entrou em vigor recentemente transforma os cartórios, então, em ofícios da cidadania. O que isso significa para a pessoa comum? Muito interessante. Essa lei, ela prevê que esses cartórios de registro civil possam, mediante convênio com o órgão público, prestar algum serviço público. Por exemplo, emitir uma carteira de identidade. Por exemplo, ainda há negociação, é preciso celebrar esse convênio, emitir passaporte, emitir documento do Ministério do Trabalho, ou seja, usar a confiança e a capilaridade dos cartórios, nós estamos em todos os distritos do país, para prestar serviços públicos, mediante convênio com o órgão. Esses convênios vão ser firmados por iniciativa do poder público ou são os cartórios que devem já procurar? Nós já iniciamos a conversa. É claro que se algum órgão público vislumbrar a possibilidade de transferir para os cartórios ou delegar aos cartórios a prestação de algum serviço, ele vai nos procurar, mas nós já procuramos. Por exemplo, já procuramos o Ministério do Trabalho, já procuramos a Previdência, já procuramos a Polícia Federal. Estamos em tratativas para chegar a um termo final, que é o convênio. Agora, sim, a regra é, por convênio, os cartórios poderão prestar serviços públicos diversos daqueles que eles já vinham prestando. Tem uma novidade nessa lei que diz respeito ao registro civil de nascimento. Sim. Que você vai poder fazer o registro do seu filho não só na cidade onde está o cartório, mas talvez também na sua cidade de domicílio, é isso mesmo? Exatamente isso. Veja que a lei, ela trouxe uma modificação para talvez corrigir não exatamente uma injustiça, mas para haver uma adequação social dos fatos que existiam. Vou te dar um exemplo. A pessoa mora no interior do estado de Minas Gerais, aquela mulher passa a vida inteira tendo domicílio em uma mesma cidade, em um único município. E apenas ali na véspera ou antivéspera do parto, ela vai à capital ou a uma cidade maior, porque a cidade dela não tem maternidade, não tem hospital dotado de maternidade. Então, ela sai daquele município em que viveu sempre, vai à capital, à cidade maior, dá o filho à luz e, até então, esse filho tinha como naturalidade aquele município onde nasceu. Agora, a mãe vai poder escolher, ela vai colocar no assento de nascimento e na certidão, natural de ou do lugar em que efetivamente nasceu ou do lugar em que ela sempre teve domicílio. Isso, além de permitir uma adequação social ao fato, vai permitir uma maior fidedignidade aos dados estatísticos. Demografia, né, em termos de controle de a população de cada município, né? Exato. Os nascimentos lá, né? E esses dados, eles têm efeitos de distribuição financeira de recursos, orçamentários. Então, ele vai permitir que o dado estatístico seja mais próximo da realidade. Sim, porque muitas vezes você tem um município que não tem cartório ou, como você citou, não tem maternidade, ele acaba aparentando ter uma população menor de nascimentos do que ele realmente tem, né? Exatamente. Cartório tem. Nós estamos em todos os municípios e todos os distritos desse país. Nós temos a maior rede de capilaridade do país. Uma proposta semelhante em relação às certidões de óbito também está em vigor, né? Também. Veja que até a mudança, até essa lei, o registro de óbito necessariamente tinha de ser feito no lugar da ocorrência da morte. Então, isso gerava algum transtorno. A pessoa morreu num lugar em que ele não era domiciliado. A família queria transportar o corpo para aquele lugar de domicílio, para fazer o sepultamento lá. Ela tinha de primeiro fazer o registro de óbito para depois fazer o transporte do corpo.
E às vezes acontecia de esse óbito ocorrer, acontece de o óbito, por exemplo, ocorrer de madrugada, num momento em que não é possível fazer aquele registro. Com a mudança, a família pode trasladar esse corpo e, chegando ao município em que esse falecido tinha domicílio, fazer ali o registro de óbito e, em seguida, providenciar o sepultamento do corpo. Essas emissão de documentos de identidade que vão ser agora mais facilitados com essa lei, quais são exatamente os documentos que podem ser emitidos nos ofícios de cidadania? RG, a gente vai poder ser emitido? Olha, vai depender do convênio que vier a ser firmado, mas nós vislumbramos emitir RG, cartão de INSS, passaporte, carteira de trabalho? Carteira de trabalho, são absolutamente viáveis, nós temos o conhecimento para isso, gozamos a sociedade confia no nosso serviço e os órgãos públicos estarão com isso prestando um excelente serviço à sociedade, na medida em que vai retirar o serviço da prestação direta pelo Estado, vai entregar para quem já é, por natureza, um prestador de serviço público, e vai reduzir o custo desse órgão público e vai permitir que a sociedade seja atendida ali próximo do seu lugar de domicílio. Eu cito, por exemplo, os pontos de emissão de passaporte no Brasil hoje não passam de 200 pontos. Os cartórios são 13 mil em todo o país. Nós tivemos recentemente um serviço que foi transferido para os cartórios, que é um serviço de apostilamento de documento. O que é um apostilamento? É legalizar um documento brasileiro para que ele produza efeito no estrangeiro. Um diploma, uma certidão de casamento. Esse serviço era feito pelo Itamaraty. Esse serviço era muito concentrado. As pessoas tinham de ir em alguma capital, e olhe lá em qual capital, tinham de agendar, e hoje não, elas vão em um cartório e fazem, em questão de minutos, esse apostilamento. Então, nós acreditamos que com a emissão de documentos acontecerá o mesmo, de maneira que a nossa percepção é de que o autor da emenda que inseriu essa introdução, que introduziu essa mudança na lei, o deputado Júlio Lopes, o próprio Congresso Nacional e o presidente da República, ao sancioná-lo, foram muito felizes. Será um marco, será uma revolução na prestação desses serviços que vierem a ser realizados por meio de convênio. Nós temos convicção disso, Silvio. Os cartórios funcionam como? As pessoas às vezes têm dúvidas. Eles são parte do Poder Judiciário? Eles são um órgão público? Não. Veja que o serviço que o cartório presta é um serviço público. A natureza dele é eminentemente pública, prevista na Constituição. A forma de prestação é privada, é uma forma interessante. O titular do cartório, o tabelião ou registrador, é um profissional do direito aprovado em um concurso público que recebe uma delegação do Estado para prestar aquele serviço. E esse profissional, esse cartório, ele não custa um único centavo ao orçamento do município, do Estado ou da União. Ele é remunerado exclusivamente pela taxa que o usuário paga ao demandar o serviço. Então, e o custo que esse titular tem com o cartório, custo de aluguel, custo administrativo, tributos, empregados, esse custo é inteiramente desse titular do cartório. Os empregados, por exemplo, são contratados sob regime de CLT, carteira assinada. Seja, carteira assinada, e não gera nenhum custo ao Estado. Ao contrário, nós somos fiscais de arrecadação tributária, por exemplo, nos negócios imobiliários, e somos grandes contribuintes de vários tributos, como o ISS, como o imposto de renda, sempre na alíquota mais alta. Alguma parte dessas taxas que são cobradas pelos cartórios reverte para o Poder Judiciário? Não, né? Fica integralmente para financiar o próprio cartório, né? A natureza essas taxas que são, as leis que estabelecem as taxas pagas aos cartórios são leis estaduais. Exclusivamente no Distrito Federal é uma lei do Congresso, é uma lei federal. Mas a regra é lei estadual. Essas leis é que dizem que destinação tem as taxas. Na grande maioria delas, há sim uma taxa destinada ao Tribunal de Justiça pelo exercício do poder de polícia e há até mesmo taxas a outras entidades que não os tribunais de justiça. A regra é existirem
essas taxas destinadas a outros órgãos que não os cartórios. Com a transformação desses cartórios em ofício de cidadania, não se teme, por exemplo, um acúmulo de pessoas lá? Será que não vai ficar muito cheio o cartório com tantas demandas novas agora? Olha, tenho convicção de que não. Como a nossa prestação, como o delegado do serviço público titular do cartório, ele está ali em um regime privado, ele administra de maneira a não permitir que isso ocorra. Mesmo porque, se ocorrer no cartório dele, o usuário vai para outro cartório. E esse serviço, ainda que de forma módica, ele será remunerado. Então, nós não vemos isso nos serviços atuais que nós prestamos. Um negócio imobiliário é feito rapidamente em um cartório, um registro de óbito, um registro de nascimento. Um outro exemplo que nós temos de serviço que não era prestado em cartório e passou a ser, é o inventário, inventário, divórcio e separação. Até 2007, só poderia se fazer o inventário na Justiça. 2007 para cá, passou a ser permitido fazer o inventário em cartório. O requisito é que os herdeiros estejam todos de acordo, que não haja litígio entre eles. Ora, um inventário hoje é feito em cartório em 5 ou 15 dias. Um divórcio é feito em 3 a 15 dias, depende da divisão de bens, depende da emissão de imposto, mas a parte do cartório é feita rapidamente. Esses outros serviços, como a procuração, reconhecimento de firma, são minutos. E nós estamos sujeitos à fiscalização das corregedorias. São fiscalizações muito rigorosas. Das corregedorias dos tribunais de justiça e do Distrito Federal e da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Bom citar essa questão da fiscalização, porque, por exemplo, se os cartórios vão no futuro passar a emitir passaportes, aumenta o risco de fraudes, de falsificação de passaportes? Ou você acha que esse controle da corregedoria já é suficiente? O controle, ele já é efetivo, nós temos convicção disso. O risco de haver uma fraude, é claro que nós estamos sujeitos a esse risco, assim como quem emite hoje está sujeito. Agora, tem tanto mecanismo de segurança hoje na identificação civil que esses mecanismos vão eliminando a possibilidade de risco. O batimento biométrico é hoje o grande aliado na identificação civil. Então, esse ato, ele será revestido de absoluta segurança. A nossa proposta é de fazer, no mínimo, com a segurança que já existe. E os custos para a emissão desses documentos? Quer dizer, alguns desses documentos hoje são emitidos de forma gratuita, outros não. Passaporte, por exemplo, tem uma taxa que é até bastante elevada. Mas quando forem para os cartórios, os que são gratuitos hoje no serviço, diretamente no órgão público, vão continuar sendo gratuitos? Ô Silvio, necessariamente o serviço tem de ser remunerado. Veja que quando um órgão público presta um serviço gratuito, ele é gratuito para aquela pessoa que demandou o serviço, mas não é para toda a sociedade. Nós contribuímos para aquele serviço. Não existe nenhum serviço, a não ser o voluntariado, que não seja remunerado. Quando se concede o benefício da justiça gratuita a alguém que vai ao judiciário, ele não paga a taxa, mas a sociedade por inteiro paga por meio de seus impostos. Os cartórios já prestam vários serviços gratuitamente. Por exemplo, o registro de nascimento é gratuito. O registro de óbito, pessoa ou só para qualquer pessoa. O registro de nascimento e de óbito é gratuito e a primeira certidão também. Depois, se a pessoa quiser uma outra certidão, para a pessoa que é pobre é gratuito, para quem não é pobre ele paga a taxa que a sua lei estabeleça. O inventário, o divórcio, para quem se declarar pobre, para quem for pobre, é gratuito. Para quem não for, ele paga a taxa fixada em lei. Esses serviços novos vai depender do que dispuser o convênio. É cedo para a gente falar, mas a nossa expectativa é de que, em valor razoável, todos eles sejam remunerados. Os cartórios enfrentam, talvez, a consequência de uma cultura nacional de burocracia. Muitas vezes eles são responsabilizados por isso, mas não é culpa do cartório as filas e o excesso de documentos, os excessos de exigências feitos pelo Brasil. Foi feita uma tentativa há algumas décadas de desburocratizar um pouco a administração pública. Isso parece que não deu muito certo, né? Que continua se exigindo uma série de documentos para transações, às vezes, simples. Olha,
Nós não temos problema com a burocracia. Veja que quando alguém vai num cartório fazer um registro de nascimento do seu filho, eu considero um dos atos mais importantes da vida é o registro de nascimento do filho. Ele vai carregar, ele vai levar consigo aquele nome para toda a vida, tem de obedecer uma linha de ascendente, tem de obedecer um regramento jurídico, não pode ser colocado um nome que expõe ao ridículo. Ele faz aquilo ali em questão de minutos. Um negócio imobiliário de um imóvel, por exemplo, de R$1,5 milhão é feito em um dia num cartório. E em qualquer canto do mundo, em qualquer país, os atos que são feitos nos cartórios do Brasil são feitos lá por alguém, não necessariamente por cartório. Ou mesmo a um público notário, ou mesmo ao Estado diretamente, ou em regime de delegação, talvez em quantidade menor, mas os atos que nós fazemos aqui são feitos lá também. Todos os países do mundo registram o nascimento, registram o casamento, registram o óbito, registram o negócio imobiliário, registram pessoas jurídicas. Aqui, por exemplo, a gente às vezes tenta a desburocratização e nós não somos contra isso, nós somos a favor do Estado, nós somos a favor da sociedade. Vem uma lei, uma norma, algum decreto e diz, não é obrigado o ato de reconhecimento de firma. Por exemplo. Por exemplo. E ele não é de fato obrigado, em quase documento nenhum. Sabe por que o reconhecimento de firma é tão forte? Porque as partes voluntariamente exigem o reconhecimento de firma. A pessoa coloca o apartamento dele para ser alugado, entrega para uma imobiliária. Não há lei alguma que diga que o contrato de locação tem de ter reconhecimento de firma. Mas a imobiliária, para a sua segurança e de seu cliente, ela diz, olha, eu exijo o reconhecimento de firma. Porque ele vai no cartório, ele paga ali, aqui no Distrito Federal, ele paga R$ 3,80, às vezes equivalente ao que ele pagou ao tomador de conta de carro, e o cartório vai certificar que a assinatura é daquela pessoa, vai conferir segurança, vai autenticar a data em que aquele ato foi praticado, e ele vai se vincular eternamente por aquele ato. Ele vai ser um casamento que não vai se dissolver nunca. Eu reconhecer aquela firma, eu vou garantir aquilo ali. Claro que há prescrição, mas eu vou me obrigar por aquele ato para sempre. Então, na maioria das vezes, esses atos que são considerados, eles são exigidos porque eles têm muita aceitação na sociedade. Os outros, eles não são burocráticos. O registro de nascimento, de casamento e de óbito é muito rápido em qualquer cartório e as pesquisas mostraram isso. Alguns projetos que tramitam aqui no Senado propõem mudanças na rotina dos cartórios. Eu queria conversar com você um pouco sobre isso agora. Por exemplo, existe um projeto que quer isentar as pessoas de baixa renda de qualquer taxa em cartório. O senhor acha isso viável? Qualquer taxa é algo que submete o próprio serviço a um risco muito grande. Uma insegurança jurídica Uma insegurança e torna inviável aquele serviço. Se o serviço ficar de maneira... Se ele não se remunerar, ele perde a sua segurança. Isso é manifesto, né? Eu penso que nós já temos hoje a gratuidade para o registro de nascimento, para o óbito, para o casamento de quem for pobre. O casamento, se a pessoa se declarar pobre, não paga. Se não for pobre, ela paga o valor da taxa. O divórcio também, né? O divórcio é a mesma coisa. Nos programas de regularização fundiária de população de baixa renda já é prevista a gratuidade. Eu acho que não sobra mais possibilidade de gratuidade, porque daqui a pouco nós vamos estar... A pessoa vai comprar um apartamento no Noroeste, em Brasília, e vai estar amparada por alguma gratuidade. Um imóvel de alto valor. Um imóvel de alto valor. Ela vai lá no cartório fazer um reconhecimento de firma que todo mundo conhece por DUT, né? É o CRV, o documento de transferência de veículo. Ela vai transferir um veículo de R$30 mil e vai estar alegando gratuidade. Eu tenho convicção de que a gratuidade não é boa para o serviço. E não sendo boa para o serviço, por consequência, ela não é boa para a sociedade. E um outro ponto, não há serviço que não seja remunerado. Se a gente estabelece uma grande massa de usuários de serviço gratuito, o caminho natural é de se buscar uma fonte de custeio desse serviço. E aí vai se buscar, por hipótese, vai buscar que o Estado vai ter que remunerar esse serviço. Aí vai cair naquilo que
nós entendemos como um equívoco. O serviço é divisível e eu vou fazer um grupo de pessoas que não é usuária desse serviço pagar por ele. Então, tem que ser visto com muito cuidado essa ideia, tem que ser vista com muito cuidado essa ideia de estender a gratuidade para serviços que eventualmente não precisem, para pessoas que não precisem. E o pagamento das custas dos cartórios por cartões de crédito ou de débito? É interessante, é interessante. O cartão é um meio de pagamento, é um facilitador, ele faz com que a pessoa prolongue no tempo, né, a data de efetivo desembolso. Para a gente não vejo problema. Existe alguma restrição legal hoje para a adoção do cartão como forma de pagamento? Não. Existe um dispositivo em um provimento do Conselho Nacional de Justiça, em sentido de que o cartório tem de obedecer estritamente o que está na tabela. Ele não pode cobrar a menos nem a mais. Ele não pode nem cobrar a menos, né? Pela natureza de taxa que tem. Então, por exemplo, nós seremos a única categoria que, se, por exemplo, um determinado serviço for R$100, mediante o pagamento em dinheiro ou em cartão, ele vai ter de ser R$100. Nós não vamos poder cobrar o acréscimo da taxa de administração de cartório, que o comércio em geral pode, mas o nosso serviço é um serviço público, o pagamento dele é taxa, ele não pode sofrer essa alteração. Então, eventualmente, a gente vai sofrer esse prejuízo do percentual que a administradora de cartão cobra pelo valor, que varia aí de 2% a 5%. Mas eu penso que esteja dentro de um risco razoável da atividade, né? E é um meio que é algo que facilita a vida do usuário do nosso serviço, né? Nós queremos dar segurança, mas também gostamos de dar facilidade. Alan Guerra, muito obrigado pela sua presença no programa. Nós que agradecemos mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Você pode rever este ou qualquer um de nossos programas. Acesse senado.leg.br/TV. Se você tem alguma sugestão de assunto para o Cidadania, você pode mandar um WhatsApp, 61 999 61 1616. Se preferir telefonar, ligue grátis. Alô Senado, 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção. Espero você no próximo Cidadania.